Todo estudante de teologia, mesmo aqueles que estão começando seus estudos, sabem que dois dos maiores opositores teológicos da história foram Jacó Armínio e João Calvino. Eles falaram coisas completamente opostas um ao outro, eles não se suportavam e as suas teologias são radicalmente contrárias um ao outro, certo? Muito errado. Claro que isso não tem nada a ver, mas eu entendo os motivos que levam você a pensar dessa maneira. Porque no Brasil, principalmente nos meios mais fundamentalistas e conservadores, que aqui no Brasil é quase sinônimo, foi criado uma oposição exagerada entre o calvinismo e o arminianismo. Calvino e Armínio foram e são ainda hoje no Brasil usados, essa é a palavra, usados, para reproduzirem uma guerra artificial, ideológica, e que, na verdade, tem uma verdadeira guerra escondida por trás desses grandes personagens. A guerra é ideológica denominacional, porque Calvino é como se fosse o símbolo dos reformados aqui no Brasil, dos neocalvinistas, daqueles que dão a base intelectual para o fundamentalismo brasileiro. E Armínio é o símbolo dos pentecostais. Armínio é a voz inteligente da teologia pentecostal, é o embrião dessa teologia. Na verdade, reformados e pentecostais fazem a maior das brigas no mundo evangélico brasileiro. Na verdade, são dois grupos bastante fundamentalistas, com exceções, e é claro que reformados e pentecostais, de modo moderado, dialogal, plural, podem dar contribuições através das suas tradições. Mas essa guerra entre Calvino e Armínio deve ser entendida como uma guerra entre esses supostos reformados e os supostos pentecostais no Brasil atual. Na verdade, tem algumas pessoas até que diz que Armínio era calvinista. E há sentido nisso. Para a gente ter uma noção dessa realidade, vale a pena a gente lembrar a você, talvez você não tenha tanto conhecimento assim da história, que Armínio e Calvino sequer se conheceram. Eles não eram contemporâneos. João Calvino era mais velho, claro, ele viveu entre 1509 e 1564. Já Jacó Armínio nasceu em 1560, portanto, quando Armínio nasceu, o Calvino já estava nos seus últimos anos de vida. Quando Calvino morreu, o Armínio era uma criança de 4 anos de idade, e o Armínio viveu entre 1560 até 1609, morreu com menos de 50 anos, de modo bem precoce. São dois grandes intelectuais, são duas grandes personalidades do pensamento teológico. Eu falei em outros vídeos que essa discussão para saber quem tem razão, Calvino, Armínio, essa é uma discussão que não tem mais o menor sentido, ninguém na academia discute isso. Quando você vê alguém discutindo isso, ou é apenas um iniciante, ou apenas um acadêmico não sério fazendo essa discussão. Para quem estuda, para quem está começando, nas escolas dominicais, talvez seja um exercício interessante de pensar nos pontos da teologia calvinista, nos pontos da teologia arminiana, ver os pontos de aproximação, os pontos de distanciamento, mas saiba, isso já está muito superado, isso não se discute mais. Os livros de história da teologia, de teologia contemporânea, não abordam mais esse tema. Mestrados e doutorados passam longe desse cenário, porque hoje a teologia tem coisas muito mais relevantes
do que uma briga infrutífera em que um lado dá pontos, argumentos e o outro também, e fica nessa discussão. Infelizmente, muitos estudantes de teologia no Brasil fazem teologia como quem torce para time de futebol. Quando, se você gosta do Botafogo, acha que o Flamengo, Vasco e o Fluminense são piores do que o Botafogo. Que ou você torce para o Botafogo e, consequentemente, torce contra todos os outros rivais, ou você torce para um outro time e, consequentemente, torce contra todos os seus rivais. Torcer é assim, de certa maneira. Torcer para um time de futebol também é dar aquela secada básica nos adversários, nos times rivais, faz parte. Mas teologia não se faz assim, evidentemente. Teologia se faz com pesquisa, com critério acadêmico, com diálogo. Teologia que escolhe um lado para abraçá-lo e despreza outro sem nem pesquisá-lo, não é teologia e isso não é seriedade e não é intelectualidade de verdade. Tem pseudo-intelectuais reformados que tratam os pentecostais como se fosse um bando de analfabetos e que trata Armínio como se fosse um adolescente teológico. Mas, por outro lado, também se pode dizer isso, porque tem muitos pentecostais que acham que os reformados são um bando de crente frio e frustrado com a fé, que não foram avivados e que Calvino era um herege qualquer que viveu lá no século XVI e trouxe grandes problemáticas. Se você ouvir tanto uma frase quanto a outra, saiba que ali não tem um pesquisador sério, que ali não tem uma pessoa de fato comprometido com a intelectualidade. Que tem alguém apenas querendo agradar a sua igreja, a sua denominação, ou querer uma vaguinha em algum lugar nos seus nichos teológicos. Calvino e Armínio foram grandes pensadores, foram grandes teólogos. Ambos têm até hoje bastante coisa a contribuir com as reflexões e discussões teológicas do nosso tempo. Mas também é claro que ambos já estão bastante ultrapassados, até porque foram frutos do seu tempo, como todo ser humano é, frutos dos seus contextos específicos. Calvino era um francês que circulou entre a França, parte da Suíça, e Armínio era um holandês que viveu uma época em que a Holanda foi invadida pela Espanha e teve inclusive a sua família executada nessa invasão, e ele foi ser tutelado por um tio e chegou a estudar lá em Genebra. Depois de um tempo, os contextos mudam. Os pontos em que se discutia não se discute mais. E é claro que, a partir de então, você tem algumas limitações desses pensamentos. Mas o fato é que o Armínio foi estudar em Genebra, na Academia de Genebra, liderada por Teodoro Beza, um dos principais discípulos e seguidores de João Calvino. O Teodoro Beza, que era ele mesmo, reconheceu em Armínio um estudante muito promissor, um estudante muito capaz e alguém que tinha um futuro muito interessante na teologia. E o Armínio também reconhece na tradição calvinista uma tradição muito séria e muito importante. Por isso ele vai estudar em Genebra. E Armínio não foi um opositor de Calvino, pelo contrário, ele era um admirador de Calvino. Ele estuda e se aprofunda e produz a sua teologia porque ele desconfiava de algumas coisas que o Teodoro Beza ensinava e ele entendia que aquilo não poderia ter sido ensinado por Calvino. De certa maneira, o estudo de Armínio sobre o calvinismo era uma tentativa de defender Calvino, de defender os ensinamentos de Calvino.
Porque se tem uma coisa que a teologia nos ensina, é que os seguidores, os adeptos de algum grande ícone, não são os ícones em si. Não falam o que as suas referências falavam. E eu duvido muito que, se vivesse hoje, Calvino seria um fundamentalista, como muitos dos que se dizem calvinistas hoje o são. Eu duvido muito que, se Armínio vivesse hoje em dia, ele seria um anti-intelectual, ele seria um anti-científico, como muitos pentecostais acabam sendo e dizendo que são. Então, na verdade, essa briga que há entre Calvino e Armínio é uma briga dos seguidores de Armínio e dos seguidores de Calvino. É uma briga entre o calvinismo brasileiro e o arminianismo brasileiro. Ambos não fizeram isso. Armínio não fez isso. É claro que, como uma pessoa capaz, intelectual, ele não foi apenas um reprodutor do calvinismo, ele foi além em alguns pontos, ele ficou aquém em vários outros pontos, e ele pensou coisas com originalidade em outras áreas. Então, fala sério, se você quer de fato estudar teologia, primeiro, supera, viu? Supera essa briga que não existe entre Calvino e Armínio. Quem briga, na verdade, são alguns supostos seguidores. Deixa eles falando sozinho. Deixa eles com o discurso de Napoleão de Hospício. E você vai estudar o que cada um desses dois nomes produziu, o contexto de cada um desses dois nomes, a teologia, pelo menos em síntese, de ambos, porque Armínio não seria arminiano, Calvino não seria calvinista. Para falar a verdade, Jesus não seria cristão pelos padrões contemporâneos desses segmentos atuais. Então, o que adeptos falam nem sempre é o que os autores disseram sobre aquele mesmo assunto. Não caia nessa cilada, não caia nessa arapuca e saiba que até aqueles que fazem com seriedade, é claro, como Armínio, Calvino, mesmo que você não concorde, eles foram grandes, eles contribuem e você deve estudar com eles, porque o papel não é concordar ou discordar de alguém que é muito maior do que a gente, mas é tentar entender o seu contexto e saiba, isso também não é torcida de futebol. Escolha o seu time, torça pelo seu time, seque os adversários, mas teologia se faz de modo sério, de modo criterioso, se faz com pesquisa e com estudo. Isso é estudar, isso é avançar.